Nesse vídeo eu vou estar dando início à explicação do nosso chatbot, vou estar passando por algumas funcionalidades, porém como é um assunto bem extenso eu vou estar dividindo em alguns vídeos. Para dar início aqui à explicação, dá para notar que a tela principal é bem parecida com a do roteador, nós temos algumas diferenças, mas a modificação do nome segue a mesma. Dá para a gente adicionar também uma imagem ao nosso chatbot e a configuração do ID, a forma como ela é gerada, também não é diferente do nosso roteador. Mesmo que a gente altere o nome, o nosso ID segue fixo. Nós temos aqui algumas possibilidades, conforme a gente já tinha visto no router, porém, de fazer alguma integração em específica, se porventura a gente precisar fazer uma integração individual somente no contexto desse roteador, desse chatbot, a gente pode. Então, a gente pode fazer uma integração mais geral, de integrar algo ao router, então vai estar interligado a todos os chatbots em conjunto, como a gente pode estar fazendo uma integração individual, somente no contexto do bot. Nós temos aqui a aba de configurações, que segue a mesma lógica do nosso roteador. Também dá para a gente modificar o nome por aqui, adicionar uma descrição, até uma imagem, e se porventura nós formos excluir, o chatbot também é para essa aba de configuração que a gente faz essa exclusão. Sobre essas abas também é bem parecida com a do roteador, é a mesma coisa, né? Vocês vão notar que a única coisa de diferente seria a nossa chave de acesso. Se porventura a gente precisar fazer alguma requisição que seja voltada exclusivamente para o nosso bot, a gente precisa sempre estar gerando uma chave de acesso e utilizar ela nas nossas requisições, nas nossas integrações. Porque, obviamente não faz nem sentido se eu quero fazer uma requisição voltada somente a esse bot, eu utilizar a chave de acesso de outro. Então é a única coisa aqui dentro da aba de configurações que é diferente, que seria algo que a gente talvez precisaria gerar de diferente do nosso roteador. E também temos a aba de equipe. Se porventura a gente quiser dar acesso ao nosso bot a outras pessoas, a gente precisa estar vindo aqui, adicionar o e-mail e dar a permissão que a gente deseja. Então, normalmente, quando a gente vai dar uma permissão para um cliente ou para outro dev adentrar o nosso chatbot, não basta a gente dar permissão somente para o nosso router. Mesmo que o nosso chatbot esteja ligado ao nosso router, há a necessidade da gente também liberar o acesso dentro do nosso chatbot. Nós temos aqui algumas abas, algumas delas, se vocês notarem, são as mesmas lá do roteador. Então, aba de análise, growth, canais, IA, conteúdos, log e extensões, a gente utiliza somente lá do lado do router mesmo. A única aba aqui que talvez vocês vão utilizar, que vocês podem querer utilizar aqui no chatbot, é essa aba de contatos. Por quê? Porque às vezes vocês querem filtrar contatos voltados somente a esse bot, então fica mais fácil o filtro por aqui. Essa aba de growth, que seria disparativo, a gente sempre faz pelo router. A aba de canais a gente também vê pelo router, porque é o router que vai ficar ligado ao canal do WhatsApp, do BlipChat. A questão de análise a gente sempre cria também lá no router, pelo router ter um contexto mais geral, a gente consegue abstrair dele todas as informações e criar os relatórios perante todos os nossos bots. A questão de configuração de IA também é feita por lá, enfim, por esses motivos que a gente não acaba navegando nessas abas aqui no contexto do nosso chatbot. Nós temos aqui uma opção diferente chamada atendimento. Essa opção é voltada para o atendimento humano. Eu vou estar externalizando em um vídeo específico somente para atendimento humano, por ser outro assunto que também é bem amplo. Eu vou pegar somente essa aba e estar fazendo um vídeo específico sobre ela, porque nós temos algumas sub-abas dentro dela que é de suma importância vocês saberem, mas como aqui já tem muita informação, eu vou estar dividindo em outro vídeo. E aqui, para a gente dar início dentro do nosso builder, se vocês acabaram de criar o chatbot de vocês, vocês vão notar que eles vêm com mais dois blocos como padrão, um de boas-vindas e outro de erro, mas eu acabei excluindo aqui para simplificar a explicação para vocês. Nós temos aqui dois blocos que a gente não consegue excluir. Esses dois blocos, em qualquer builder, eles existem. Qual é a responsabilidade deles? Primeiro, nosso bloco de início, obviamente é o nosso bloco que vai receber a primeira mensagem do usuário. E nosso bloco de exceções, antigamente nós não trabalhávamos com o contexto de roteador. Então todo o nosso bot era construído em um construtor só.
Ou seja, esse bloco era voltado para tratativas de erros desse contexto. Então, tudo que era erro passava por esse bloco para ser mapeado e ser tratado de acordo com aquele erro. Hoje, como nós conseguimos utilizar o contexto de um roteador, esse bloco já não tem mais a responsabilidade de tratar o erro, mas sim nós vamos passar por esse bloco para estar fazendo o redirecionamento do usuário para um fluxo em específico e dentro daquele fluxo a gente vai e trata o erro. Eu vou estar explicando mais para frente qual que é a função, né, qual que é a funcionalidade real desse bloco. E agora, para dar continuidade, eu vou estar explicando cada uma dessas opções. A primeira delas é para a gente realmente, né, começar a construir os nossos blocos. Então, quando a gente clica aqui no novo bloco, esse é um bloco padrão aqui da Blip. Nós temos algumas outras possibilidades, por exemplo, blocos prontos, que a própria Blip está desenvolvendo essa nova funcionalidade de trazer, né, para a gente alguns blocos com funcionalidades que são mais quistas aqui dentro, por exemplo, bloco de boas-vindas, bloco de menus específicos, enfim, ela já traz aqui pronto pra gente. Porém, vocês vão notar que aqui dentro da DigitalBot a gente sempre tem bots base pra gente seguir. Então a gente vai ter 100% das vezes outros blocos que fazem a função que você quer. É meramente a gente duplicar e ajustar ali alguma lógica, alguma fraseologia. Então a gente já tem muita coisa pronta. Por isso que acaba que a gente não utiliza muito desses blocos que a Blip disponibiliza. Nós temos também a opção aqui de criar um subfluxo dentro do nosso fluxo. Essa opção vocês vão ver que a gente não utiliza com muita frequência. Eu já utilizei em um contexto muito específico, que era um cliente que eu precisei estar integrando um serviço de pagamento aqui dentro do bot, mas nada mais é que um fluxo dentro do outro. Então, se você aprende a desenvolver o seu fluxo normal, o subfluxo é a mesma coisa, é um fluxo dentro do outro. Então, você vai conseguir, obviamente, desenvolver o seu subfluxo. Nós temos bloco de atendimento humano. Digo mesmo, vou estar interligando, né? Quando eu for falar dessa aba de atendimento, eu vou estar criando também, demonstrando um bot de atendimento humano, onde esse bloco aqui, ele existe aqui dentro do nosso builder. Nós temos um bloco voltado a Smart Sales, que quando a gente clica, aqui a gente até recebe um aviso que a gente precisa estar instalando uma extensão, mas essa extensão, qual que é a responsabilidade dela? Interligar um catálogo de produtos para que a gente consiga exibir isso do lado do bot, e assim que a gente exibe, né, pode ocorrer futuras vendas aí para o cliente, trazendo esses produtos de uma maneira mais palpável aqui dentro do bot. O próximo seria o nosso Builder Assistant. Isso também está em fase beta. É uma IA onde você descreve para ela por exemplo, eu quero um bloco que tenha 3 opções de menu, cada opção vai ter um valor e esse menu ainda vai ter uma fraseologia pedindo para que o usuário informe essas opções. Então a gente descreve qual é o nosso bloco e aqui, quando a gente clica para criar o bloco, a gente realmente vê o bloco sendo criado. Porém, também entra no mesmo contexto que eu tinha trago. Como a gente usa uma estrutura base para os bots, a gente tem muita coisa pronta. Então é mais fácil a gente replicar e modificar ali na hora do que vir aqui e ficar descrevendo qual que é o tipo de bloco, o que o bloco tem que ter, enfim. O próximo seria o aviãozinho, né, um jatinho aqui, que a gente clica para publicar nosso fluxo. Vocês vão ver que aqui a bolinha vai ficar até verde. A próxima opção seria a opção de configurações. Dentro dessa opção nós temos 3 abas. A primeira aba seria variáveis. Primeira coisa, nós temos aqui confiabilidade de IA. Aqui no caso, a gente consegue aumentar ou diminuir a confiabilidade de acordo com as configurações que nós temos que fazer lá no provedor de IA. Eu também quero externalizar em um vídeo específico somente para IA, para que eu consiga demonstrar como é feita a configuração da IA aqui internamente ao bot. E essa daqui é uma das opções. Aqui a Blip até deixa uma definição, né? Defina o percentual de confiabilidade de uma intenção para ser considerada uma resposta válida. Então aqui no caso a gente pode manipular a porcentagem, né, que essa IA vai identificar essa intenção do usuário. Nós temos aqui 2 suítes. Esses suítes, eles são de suma importância e vocês têm que guardar que sempre a primeira coisa que vocês devem fazer quando vocês criam um chatbot é ligar esses 2 suítes. Por quê? O primeiro deles, tracking automático, se nós não ligarmos esse switch,
Não sei se vocês se recordam, mas nós temos a aba de jornada dos contatos lá dentro do roteador. E essa aba de jornada dos contatos, para que a gente consiga acompanhar essa jornada, lá só vão aparecer blocos de construtores que têm essa configuração ligada. Então é muito importante que a gente ative essa configuração. E a segunda configuração, utilizar contexto do roteador. Essa configuração, se a gente não utilizar, quando a gente ligar o nosso serviço ao nosso router, mesmo que a gente chame e o serviço esteja ok, ele não vai responder, o bot não vai te dar nenhum retorno, então vai acabar, eu já vi muita gente achando que é erro em script, é erro em qualquer lugar, mas basta vir aqui e ligar esse switch, era simplesmente esse erro. Então por isso que sempre eu tomei como uma boa prática de, primeiro ato que eu faço, assim que eu crio o meu chatbot, é ligar esses dois switches, já publico já para salvar de uma vez, e aí eles já ficam sempre ativos. A próxima aqui, a aba seria a expiração da sessão. Essa daqui é uma das maneiras da gente colocar um tempo de expiração aqui dentro, se porventura o usuário ficar inativo, e ele vai retornar para o bloco de início. Porém, ao decorrer, né, das nossas aulas, eu vou estar demonstrando como a gente faz a configuração da inatividade aqui dentro dos blocos, então acaba que a gente não utiliza dessa funcionalidade. A próxima seria esse tempo limite de ações. Esse tempo limite, nós temos um tempo de 30 segundos como padrão. Quando, se porventura a gente precisar, a gente aumenta esse tempo para até 60 segundos. Normalmente, pode ser que existam algumas integrações com a API, onde o tráfego de dados é muito grande. Então, às vezes, a API está demorando um pouco ali, né, para responder. Então, a gente pode aumentar ali o tempo de timeout, porque pode ser que a API esteja me retornando de 30 a 60 segundos. Então, para que a Blip não acuse um timeout, a gente pode aumentar um pouco desse tempo. Lembrando que ele começa a partir de 30 segundos. A nossa próxima aba seria identificador do fluxo. Esse daqui é um identificador do próprio fluxo que a gente consegue até redefinir se for o caso, mas normalmente a gente não redefine. Nós temos aqui variáveis de configuração. Essas variáveis são variáveis globais, porém somente de contexto desse bot. Mesmo sendo globais, eu não consigo utilizar no outro, somente nesse. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma variável que eu vou usar em diversos momentos do meu fluxo. E eu quero externalizar ela para que eu chame ela de uma única forma, ao invés de ter que ficar criando ela diversas vezes. Então aqui eu dou um nome para ela e dou um valor. E aqui a Blip até já mostra para a gente como que a gente vai ter que acessar. Config, no caso por ser uma variável de configuração, ponto, o nome que a gente deu para a nossa variável. O mesmo segue para variáveis sensíveis. Eu particularmente não utilizo dessas variáveis sensíveis, já utilizei das variáveis de configuração, mas basicamente é a mesma coisa. São variáveis, né, obviamente, que traz ali algum dado mais sensível do usuário, mas nós temos outras formas de realmente deixar esse dado mais guardado. Não necessariamente a gente precisa criar uma variável sensível aqui, mas a criação também é a mesma. A única coisa que vai diferir é a forma como a gente acessa. Ao invés de ser config ponto, é secret ponto. Passando agora para a aba do meio, nós chegamos no versionamento aqui dentro do Builder. Como que funciona o versionamento dos nossos bots? Nós não precisamos subir a versão do nosso bot para talvez um GitHub, para um versionador de código mesmo. Aqui é bem mais simples. Aqui logo de início dá para ver que aqui é onde a gente exporta e aqui é onde a gente importa algum fluxo para esse contexto. Esse botão serve para a gente restaurar, no caso, o chatbot para a última versão publicada. E aqui no caso mostram algumas versões publicadas. Por exemplo, eu publiquei aqui uma vez, às 7h58, na conta da sustentação, dia 3/9. Nós podemos também não só restaurar para a última, mas para qual a gente quiser que esteja aparecendo aqui com esse botão. E a gente pode baixar esse fluxo em específico também. E aqui esse lápis seria basicamente como se fosse um commit, né? A gente vai estar dando um título para essa versão e descrevendo um pouco sobre o que foi feito nela. Aqui nós temos que tomar cuidado que a Blip ela disponibiliza 10 versões. Então se porventura você já pretende fazer mais de 10 publicações, normalmente a gente sempre faz um backup ali de uma versão que está funcionando. Se porventura acontecer algum erro que você queira fazer um repasse numa versão anterior, é bom a gente estar fazendo esse backup.
Deixa eu só pedir acesso aqui de novo. Isso daqui vocês vão ver que acontece com bastante frequência. Vai falar que tem alguém trabalhando, mas na verdade é só você pedir solicitação de acesso. É por estar muito tempo parado. Aqui dentro ele entende, né, que é como se a gente estivesse inativo. E a última aba de configurações são nossas ações globais. Essas ações globais nós utilizamos quando nós queremos que algo aconteça de maneira global e não só quando nós passarmos por certo bloco, por exemplo. Eu preciso que, independente da onde o usuário estiver aqui dentro desse bot, que ele inicie alguma funcionalidade. Enfim, aqui a gente está pensando em ações do usuário que não sejam presas em um bloco específico. Eu posso também colocar uma limitância na ação global. Eu quero colocar na ação global um script que vai funcionar somente em um bloco. Nós conseguimos também, mas normalmente a ideia da ação global é realmente trazer esse contexto dessa funcionalidade de uma maneira mais global e não individual aqui dentro do bloco. Aqui na parte de configurações é isso. Logo abaixo nós temos a biblioteca de variáveis. Essas variáveis que nós temos aqui, algumas delas nós já temos valor embedados a ela e outras variáveis nós não temos. Então, essas variáveis são variáveis que a própria Blip já disponibiliza para a gente. Eu vou estar demonstrando depois como a gente alimenta essas variáveis que não têm valor. Porque se porventura essa variável que não tem valor, você chamar ela, você vai receber ali um valor indefinido, provavelmente, porque ela ainda está vazia. E quando, conforme a gente for criando as nossas variáveis, a gente consegue estar pesquisando também elas por aqui. Nós temos aqui uma lupa, onde a gente consegue pesquisar por nome de bloco, até por nome de scripts aqui. Por exemplo, eu quero achar um bloco que tem um nome novo nele. Então ele acusa aqui para mim qual bloco é e o restante fica opaco. Essa opção também é uma opção de gerenciamento de filos, também interligada a atendimento humano. Então eu vou estar falando sobre isso no bot específico de atendimento. E essas três últimas opções, se a gente for recordar a explicação na nossa tela Home, eu trouxe algumas extensões que são necessárias, que vão facilitar a vida de vocês para estar desenvolvendo. E uma delas é a Blip Addons. Essas três opções são da Blip Addons. Se eu não me engano, eu acho que todas elas são. Essa em específico é de comentários. O que seriam os comentários? Por exemplo, se a gente clicar com o direito aqui no bloco, se vocês não tiverem nenhuma extensão instalada, vocês vão enxergar duplicar, copiar, copiar ID e excluir. Essas duas do meio aqui vocês não vão enxergar. Aí aqui dá uma possibilidade, com essa extensão, da gente alterar o formato do bloco, mudar a cor do bloco, mudar a cor do título, então dá algumas funcionalidades diferentes. Nós temos a possibilidade de adicionar algum comentário, e é exatamente aqui que a gente enxerga todos os comentários que foram feitos nos blocos. Nós temos aqui a possibilidade de adicionar uma inatividade global, porque pode ser que nós temos aqui 20 blocos que esperam input do usuário, alguma resposta. E cada um desses blocos precisa de uma inatividade de 1 hora. Para que você não tenha que ficar colocando essa inatividade na mão, a gente pode adicionar ela já como padrão para todos. Mas desses 10 blocos, eu quero uma inatividade de 5 minutos, só que eu já cadastrei, eu não quero subscrever isso. Então aqui tem a possibilidade, manter limite de espera se já estiver definido. Nós conseguimos adicionar trackings globais. As trackings, os nossos pontos de extração de dados, que a gente guarda os nossos dados. Se porventura existirem algumas trackings que sejam de maneira mais global, que tenha que ser criado ali idêntica para vários blocos, a gente já consegue estar adicionando aqui com mais facilidade. Nós conseguimos remover essas trackings também. Aqui a Blip ainda dá outras duas abas. Uma delas é a estatística do bot, que traz algo correlacionado à quantidade do bloco, quantidade de chamado de requisição, quantas trackings, quantos scripts. E também temos essa possibilidade aqui de verificar algumas inconsistências no fluxo. Acaba que a gente não verifica nenhuma inconsistência por essa configuração, pelo fato de que quando a gente vai testar, o nosso debugger ali, ele é bem simples e fica muito fácil ali do teste de encontrar alguma inconsistência no fluxo. Então acaba que a gente não utiliza muito dessa configuração. E por último, essa outra aqui, ela é mais para ampliar um pouco nossa área de trabalho. Eu particularmente não utilizo muito ela.
Bom, basicamente esse vídeo é isso. O próximo vídeo eu vou estar navegando um pouco dentro do bloco para eu estar explicando um pouco mais sobre a estrutura e como funciona a ordem, né? É, dentro do nosso bloco aqui do Builder, como que é a estrutura dele, enfim, quais dessas, nós temos aqui, né, no caso, três abas, quais dessas abas são iniciadas primeiro, assim que o usuário cai, e vou passar por toda a regra voltada ao nosso bloco padrão aqui dentro do nosso Builder.